Estamos começando o episódio radioativo. Vamos falar de Chernobyl e vamos falar de emergência radioativa. Vai ser agora, no episódio 89 de Papo Sem Boteco. Voltamos, episódio 89 começando, e para apresentá-lo eu tenho a grata companhia do Lelê. Boa tarde, bom dia e boa noite, meu querido âncora e pesados ouvintes do Papo Sem Boteco. Bem-vindos ao episódio 89. Vamos falar dessas duas séries muito interessantes e fazer um review aqui com vocês. Bora lá, vamos juntos. Eu sou o Nado Menezes, sou âncora desse programa. Estamos começando o Papo Sem Boteco, opiniões firmes de pessoas que não têm certeza de quase nada. E queremos frisar que vamos nos ater às séries, vamos nos ater às produções de Hollywood, às produções para a TV, né, que retrataram esses eventos reais envolvendo acidentes com radiação. Começando por ordem cronológica, então nós tivemos o acidente da usina nuclear de Chernobyl, que aconteceu no território que hoje é a Ucrânia, na época era a União Soviética, né? Foi no ano de 1986, abril. Na verdade, nós estamos há quase 40 anos. Nós estamos gravando na noite de 22 de abril de 2026. Estamos a 4 dias de completar 40 anos daquele terrível acidente. E a série foi... Madrugada de 26 de abril de 1986, primeiras horas. Isso, 1h e 25 minutos, se a memória não me falha. E 46 segundos, 47 segundos, uma coisa sabemos, assim. Né? Bom, tá, vê a série lá que tu vai ter essa pior informação. que é capaz de ter até os segundos. E Não tem, claro que tem. A série foi lançada em 2019, foi um sucesso estrondoso, é uma minissérie, na verdade, são 5 episódios, mas cada episódio tem 1 hora e pouquinho, tá quase 6 horas de conteúdo. Se você não viu ainda, veja, porque ela é sensacional. Óbvio que você não vai aprender história, né? Não vai aprender profundamente e detalhadamente tudo o que aconteceu naquele acidente nuclear. Mas é uma série que, por muitos analistas, por conhecedores do assunto, historiadores, ela é reconhecida por ter atingido um alto nível de fidelidade aos fatos, né, que ela se propõe a narrar. Por isso que se fala que é uma série baseada em fatos, não é um documentário. Exatamente. Não é para mostrar um documentário. O HBO, ele é muito bom em produções, né? Tem muito pouca coisa da HBO que tu diz assim, que nossa, que porcaria, que horroroso e tal. Então, quando eles se propuseram a fazer uma série sobre, né, baseada nos fatos do acidente de Chernobyl, é óbvio que isso aí é uma coisa muito boa, muito maravilhosa. A escolha de casting foi muito boa, os atores estão bem caracterizados ali, o ator que faz o principal ali, que é o Legazov. Se tu não tá lembrado quem ele é, talvez se tu viu o filme 2 do Sherlock Holmes, do Robert Downey Jr., ele é o Moriarty. Isso. Por exemplo, eu lembro dele numa outra série muito boa, que é The Crown, né, do Netflix, aonde nos 3-4 primeiros episódios ele faz o papel do rei George VI, que é o pai da finada rainha Elizabeth II. E ele é o cara ali que, tipo assim, ele nem é escolhido, ele meio que cai de paraquedas. É um paralelo bem interessante que tem as duas séries, né? Tanto a Emergência Radioativa e as duas histórias, vamos assim dizer, né? Ele foi vamos falar primeiro ali do Chernobyl. Ele foi chamado pelo conselheiro lá do Comitê Central do Partido Soviético. Do Comitê Central. Isso, ele era Boris Sherbina, diretor. Que ele era vice-presidente do Conselho de Ministros. E eu acho que a série, tipo, dá bem tu tem essa sensação, assim, quando tá assistindo, sabe? Ele fala uma frase ali bem impactante, acho que primeiro ou segundo episódio, diz assim, a gente tá enfrentando uma coisa que ninguém na face da Terra jamais enfrentou antes. E aí tu te sente dentro daquilo ali, sabe? Tipo assim, porra, imagina como é que o cara tirou as ideias, onde é que ele teve que do nada descobrir como é que resolvia o troço on the fly, assim. Não é exagero. Sabe, trocar o pneu com o carro andando. Foi quase isso. Foi tipo isso, sabe? E acho que a série retrata muito bem. Ela te dá essa sensação, sabe? É característica das produções da HBO, assim, como se estivesse lá vendo os fatos da história, sabe? Dentro da série. Tem um detalhe que não foi só ele, né? Na série mostra uma pesquisadora da Bielorrússia, a Kumyuk, Helena Kumyuk, mas é uma personagem fictícia. Esta personagem representa ideias, diálogos, situações que aconteceram com uma dezena de outras pessoas. Então, para facilitar a forma de contar a história para o público em casa, eles decidiram, nós vamos condensar estas várias pessoas em um único personagem, de forma a simplificar a narrativa que nós estamos contando.
Então são escolhas, né, que a produção teve que tomar, que eu acho que são corretas. Talvez pudesse ter, em vez de uma personagem, duas que representassem vários outros. Não, talvez. Mas, de maneira geral, eu acho que eles conseguiram pegar um assunto bem complexo, que tem muitas ramificações, e a gente pode supor que a história, né, a situação não foi tão linear como contado ali. Que a coisa teve mais nuances, que a coisa é mais complicada, e como a série dá uma leve pincelada, tinha toda uma questão política envolvida também, né, de a questão de contenção de informações dentro do que acontecia na época na União Soviética, né? Então, de não querer que determinadas informações vazassem para o resto do mundo, especialmente para, né, os imperialistas americanos, né, camarada Leandro? Pois então, camarada Nado. Eu acho que a série acerta nesse tom do tipo, eu condensei várias pessoas num personagem só para poder contar a melhor história. E acho que, deixa eu até fazer uma comparação com Emergência Radioativa, depois nós vamos falar sobre, né? Mas acho que a série é certa porque, tipo assim, cada um dos 5 episódios do Chernobyl tá contando uma parte da história. Tu tem o início, que é o acidente em si, que é a partir do acidente para frente, não os momentos antes, os momentos depois, o pós, né? O incêndio, né? As primeiras horas, o que aconteceu, né? A reunião no Comitê Central e eles descobrindo que a coisa tá feia pra caramba mesmo. Então, o segundo episódio é ali tentando conter um incêndio, conter depois o derretimento. No terceiro episódio, já teria a parte da Kormiuk fazendo as entrevistas, que eu acho que é um episódio até bem pesado ali, que eles fizeram um trabalho de caracterização ali com o pessoal sofrendo os efeitos da radiação, que é uma coisa horrorosa. Sim, essa parte de a síndrome aguda de maquiagem mandaram muito bem. Foi muito bem, muito bacana. No quarto episódio, eles mostram o episódio da limpeza, né? O episódio tá meio triste, assim, eles têm que, entendeu? Sacrificar animais e tal, tirar as pessoas da região de exclusão, é complicado. Sabes que até hoje, tipo assim, tem um pátio lá cheio de caminhão, de helicóptero, de equipamento, tudo parado, porque é tudo radioativo, nada tu pode usar. Né? E o último episódio é o julgamento. Né? Do julgamento dos 3 caras que foram os culpados, e aí ele conta a história toda, tem uma linha do tempo, né, toda do antes, os minutos antes, o porquê que aconteceu, quais foram os fatos contribuintes que levaram a acontecer e tal. Então acho que a série acerta muito bem em dividir por episódio cada uma, tu entende a história toda em partes em cada episódio. Eu acho que é uma coisa que a Emergência Radioativa falha, porque a série vai e volta muito. Né? Tu tem a história não é tu não tem a ideia de que cada episódio conta uma parte. Tu vai no episódio e mostra uma coisa do episódio passado. Aí uma história que, só para falar rapidamente, que é a história da mãe da menininha, né? A Celeste, retratada na série, tá tentando ir pro Rio de Janeiro, daí essa parte aparece em um episódio, depois aparece no segundo episódio, entendeu? A história dela ali tentando visitar a filha, que tinha sido... Então, tipo assim, aquilo podia ter sido inteiro dentro de um episódio, podia ter sido colocado numa ordem linear, entende? Então é uma diferença que as duas séries têm. Não tira a grandeza da série Netflix, mas poderia ter sido melhor roteirizado. Eu acho que já fazendo uma comparação e uma ligeira crítica entre Voltando ambas. rapidinho em Chernobyl, especificamente sobre o último episódio, a questão do julgamento, aquilo ali ali é um dos pontos da série onde menos é fidedigno aos fatos, porque o Valery Legazov, né, que era o pesquisador lá, que estava consultor técnico-chefe, digamos assim, da comissão que estava lidando com os reflexos, com as consequências do acidente, da explosão lá do reator 4 da usina, ele não estava no julgamento. O Boris Sherbina também não estava no julgamento. Né? Então foi um julgamento essencialmente político ali. Mas na série, na forma, né, de como eles estavam contando a história, era importante ter aquilo ali, ter o Legazov fazendo toda aquela didática, né, as coisinhas, o que aumenta a reatividade no reator, o que diminui a reatividade, qual foi a linha do tempo do que aconteceu, para o público em casa compreender. Mas o que eu ia comentar é que eu vi essa série no ano de lançamento, 2019, naquela época com som original e legendas, e agora revendo, eu revi ela nesse fim de semana, optamos por ver dublado. E, cara, a dublagem dessa série tá muito boa. Tá muito boa, tem uma equipe boa. O Guilherme Briggs faz o bombeiro ali, o Vassili. O Maurício Berger faz o líder dos mineiros. O Luiz Carlos Percy dubla o Sherbina. Olha, vozes bem escolhidas, bem parecidas com a original. Excelentes dubladores. Foi um trabalho... Eu queria destacar que o trabalho de dublagem dessa série ficou bem bom.
E um outro detalhezinho dessa comparação inevitável entre série e fatos, a relação do Boris Sherbina com o professor Valery Legasov, que na série mostra que ela começa bem rígida, inclusive no determinado momento o Legasov fala para ele: Boris, não faça isso, não me chame pelo meu nome, né? Era tipo tudo aquela coisa super formal, né? E era camarada Legasov, camarada Sherbina, enfim. E aí vai passando as semanas e os meses e a série mostra que vai se construindo uma amizade entre eles. E eu achava que aquilo ali era dramatização. Não, isso não deve ter acontecido, né? Porque o Sherbina era um burocrata, né, perfeitamente fiel ao partido e, né, às diretrizes soviéticas. Mas não, tem relatos de pessoas que participaram daqueles momentos, de imprensa, de outros especialistas, amigos, outros pesquisadores, que sim, que com o passar dos meses do ano foi se construindo uma certa amizade entre eles. E foi lançado agora, recentemente, no mês de março, a série Emergência Radioativa, está disponível no Netflix, que retrata o episódio da contaminação pelo Césio-137, lá na cidade de Goiânia, né, aqui no Brasil, que foi um incidente, um acidente, enfim, acontecido em setembro de 1987. Inclusive, a série relata também que eles contaram com o apoio de médicos que atuaram no atendimento às vítimas de Chernobyl, né, médicos russos, soviéticos, né, vieram ao Brasil ajudar nesse processo. Enfim, tinha um brasileiro lá, conhecia, fez o meio de campo, ajudou a trazer o pessoal, conhecia bem, então, a questão da síndrome aguda de radiação, né? E também eu acho uma série bem produzida. Ela tem algumas pequenas questões que a gente pode falar. Eu concordo com o que o Leandro mencionou 3 minutos atrás sobre ela não ser muito linear. Ela vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? E isso dificulta um pouco a compreensão. Tu tem que estar muito atento, muito ligado. Mas, de maneira geral, eu acho uma série que tem mais méritos do que deméritos. A série optou por botar nomes... Mudar os nomes. Nomes fictícios para praticamente todos, acho que todos os personagens, né? Sim. A princípio por medo de processos, enfim, né? E uma crítica que, inclusive, veio da Associação das Vítimas do Césio 137 em Goiânia, é que eles usaram poucas locações lá na cidade. Então, eles usaram muita coisa no interior de São Paulo, simulando Goiânia da época, né? Eu acho que é uma crítica interessante, né? A gente conversava aqui no off, o Leandro adequadamente lembrou, pois é, mas essas coisas têm agenda, tem custo. É difícil, né? são decisões de produção. Acho que a produção é boa, no sentido, tu vê os carros antigos, tu vê a cena do ônibus ali, do ônibus radioativo, é um ônibus que era da época, entendeu? Eles não tiveram que tentar reproduzir aquilo. O estádio de futebol eles tiveram que reproduzir como da época, entendeu? O mercado com a placa correta ali dos produtos da época, com o preço, sabe? Então são desafios de produção que se tu consegue reproduzir ele em estúdio ou num lugar, numa locação própria, é melhor, tipo, o pesadelo de tu ter que, tipo, eu tenho que falar com o prefeito, com o governador, com não sei quem, pedir autorização e tal, gravar. Isso atrasa a produção. Acho que a crítica é válida, mas tu tem que considerar também a produção. Não, e vamos falar a verdade. Às vezes a gente vê aí making off, né? Vídeos que aparecem nas redes sociais, enfim. Às vezes tem, inclusive, documentários de making off oficiais das próprias plataformas de streaming, né? Às vezes os caras ficam ali 4, 5, 6 dias montando aquele cenário para gravar uma cena ali que eles gravam 2, 3 minutos, depois na edição final da série vai virar uma cena de 10 segundos, sabe? Então tem que valorizar todo esse trabalho do pessoal que está nos bastidores, que não aparece, né? Claro, os atores são importantes, diretores são importantes, roteiristas também, mas esse pessoal do design de produção, olha, tem que tirar o chapéu para essa turma, nas 2 séries, né? Não, a ambientação é feito muito boa. Tu comentou ali do ator que faz o Dr. Orenstein, no caso. Eu acho que o Johnny Massaro, que faz o Martin, no caso, que é o pesquisador, que também, assim como o Legasov, caiu de paraquedas ali no bagulho. Ele estava na cidade e o médico era conhecido dele. Tu estudou, tu te formou aí em energia atômica, tu pode dar uma olhadinha nisso aqui e tal. E ele vai com o cientinômetro bem de boa, tipo, parei um pouquinho. Como ele começa a apitar, não, isso aqui tá errado. Ele volta, olha, reclama lá. Ele foi na faculdade, né, de Goiânia que ele pegou. E o cara disse, não, isso aqui tá certo, tá, então me dá outro, então, por favor. O cara que ele, beleza, tá certo, ele tá indo, eu disse, não, tem coisa errada. Eu ouvi até o Sérgio Sacani comentando que numa dessas, que tinha conversado com a pessoa, ele estava indo em direção a um hospital
E, tipo, umas 3, 4 quadras antes de chegar, o sentinela já tinha estourado. E ele nem foi, ele só ligou pros caras e disse, meu, evacua aí agora. Que, tipo assim, ó, tá feio de vida coisa. Ele começou a perceber que já tinha se espalhado a radiação por praticamente toda a cidade do que aconteceu, né? Ali, claro, houve uma negligência absurda, né, da instituição que deixou aquela cápsula lá, que não recolheu, que não levou embora. E a série mostra muito bem também o jogo de empurra, né, típico de Brasil. Ah, não, mas isso aí era a empresa X que tinha feito. Ah, não, isso aí era o dono do terreno. Não, 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 isso aí era não sei quem lá. Ah, mas não teve fiscalização. E aí tu fica... É uma outra ligeira falha. Não, perfeito, né? Conforme a série retrata, muito provavelmente isso aconteceu desse jeito. Né? Se tu olhar a série, tu pode acreditar que tem bastante verdade na série, tem bastante cenas assim que se tu procurar fatos históricos, as cenas estão muito parecidas. Eu e o Nara até comentávamos, tem a cena ali do enterro das primeiras vítimas, o pessoal protestando fortemente, jogando pedra e tal, e tu vê imagens da época, tu vê reportagens da época e foi daquilo pra pior. Então, se eles representaram isso verdadeiro, tu pode acreditar que outras tantas coisas também foram representadas igualmente. Apareceu esses dias, desculpa rapidinho, nas redes, reportagem. Não? Então, imagens da imprensa cobrindo o enterro das 2 primeiras vítimas. A menininha... Acho até que era o Jornal Nacional. Pode ser, pode ser. Nacional, a menininha assim. Que na série chama Celeste, na vida real chama Neide. E da esposa lá do dono do Ferro Velho, foram as 2 primeiras vítimas, foram enterradas no mesmo dia, caixão de chumbo, aquela coisa. E na série mostra de uma forma e tu fica triste. Com um caixão de chumbo com madeira concretada. Primeiro madeira, depois chumbo, depois concretado. E na série tu fica chateado, tu fica triste, tu fica impactado. E daí apareceu a imagem da imprensa da época e foi muito pior. Na vida real foi pior do que foi mostrado na série. Assim. O Chernobyl foi o pior desastre radioativo numa usina. Em uma usina. Né? Em uma usina. E o de Goiânia foi o pior desastre radioativo fora de uma usina, porque impactou toda a cidade. E aí, como eu falava, que eu acho que a série do Chernobyl acerta em fazer episódios, que cada episódio tu tem um tema, e acho que a série do Emergência joga isso muito chutado, é justamente nada que eu estava comentando com o jogo de empurra, que é a parte da investigação. Uhum. A parte da investigação ali são cenas bem soltas ali, que é a delegada, no caso, chamando, tipo, o responsável do centro goiano lá de imagem, depois o hospital que era responsável, depois eu não sei quem era responsável e tal, e enfim, fica nisso, sabe, né, até porque a história diz que, tipo, não tem muita gente que foi responsabilizada na história, tipo, é uma sucessão de falhas ali, de erros, de negligência, né, que a gente... Tá, como é que era. Então, isso da série, tipo assim, é meio jogado. Poderia ter sido dado uma certa ênfase, entendeu? Até para contar a história de fato, que tipo assim, porra, a gente investigou, a gente descobriu, a gente achou pessoas aqui que deveriam ter feito seu trabalho e não fizeram, e aí houveram vítimas, houveram, né, infelizmente, pessoas que vieram a falecer, e gerações futuras que vão pagar o preço, né, de erros de gerações passadas. O mesmo está acontecendo lá em Chernobyl até hoje, que os caras têm que estar lá mantendo e contendo e arrumando, e isso ainda vai durar isso por mais muitas gerações. Chernobyl vai ser até o fim da vida do planeta, porque o tempo de meia-vida lá do urânio... 50 mil anos, uma coisa assim, 10 mil anos, sei lá, é um absurdo. Então, e tem pessoas até hoje, né, que sofrem, né, não à toa existe, né, lá onde era o centro de saúde, não, a vigilância sanitária, onde era o prédio de vigilância sanitária, hoje é o centro de apoio às vítimas do SED, lá em Goiânia. Não foram só aquelas pessoas que apareceram, teve outras vítimas também que apareceram e tal, mas a história ficou centrada ali naquelas pessoas e cara... É uma pena, poderia ter sido melhor mostrado essa parte, assim, sabe, da investigação. Eu acho que poderia ter se dedicado parte um episódio inteiro para mostrar, tipo, a gente investigou, achou isso e aquilo, sabe? Mas em resumo, assim, 2 séries muito bem produzidas, 2 séries que, apesar de uma ou outra falha que tem vale a pena assistir, Chernobyl no HBO Max e Emergência Radioativa no Netflix. Só para fechar a escalação de atores, a gente falou do Gianni Massaro, tu falou do cara que faz o Dr. Ornstein, e tem o outro ator que faz o irmão do cara do Dono do Ferro Velho. Ele também tá num filme chamado Vitória.
que é com a Fernanda Montenegro, a história lá do Rio de Janeiro e tal, da moça que investiga os traficantes. E eu vi esse filme bem recentemente. E ele tá muito bem no filme, acho que ele tá tão bem no filme quanto ele tá na série. Então, o elenco em volta ajuda a contar a história, sabe? Então, eu acho que foram decisões assim, de casting, de elenco muito boas e abrilhantaram a história. Eu acho que a Netflix está mostrando que dá para fazer coisas legais, que o Brasil tem histórias boas, bacanas para contar. Já tinha mostrado isso com o Ayrton Senna, com a série do Ayrton Senna, que é excelente em matéria de produção, e agora com essa, entendeu? Então, acho que o streaming agora tá mostrando que, tipo assim, poxa, tem gente bacana, que tem gente competente, tem grandes atores que a gente pode aproveitar num outro meio, não só em filmes, mas também em produções do streaming, sabe? Então, acho que é um ponto, assim, pra Netflix, por mostrar isso e mostrar que, tipo, poxa, a gente pode produzir coisas quase tão boas quanto uma HBO da vida. Episódio radioativo, temos que reduzir o nosso tempo de exposição, então vamos encerrando por enquanto. Mais uma vez contando com o apoio de Ponsônio Odontologia, o melhor cuidado e carinho para a sua saúde bucal em 2 endereços em Porto Alegre. E obrigado ao Lelê pela parceria na produção desse episódio. Um forte abraço a você que nos assistiu até agora. Nos vemos na próxima. Até lá! Muito obrigado, querido Boteconauta. Siga a gente ali no @Papo Sem Boteco no Instagram. Curte, comente, compartilhe. Siga a gente também aqui no YouTube, no @Papo Sem Boteco. Se estiver ouvindo a gente no Spotify e quiser dar umas estrelinhas para nós aqui, a gente agradece bastante. Nos vemos no próximo episódio e vocês sabem, até a próxima! Isso aí.